Este debate hipotético entre Fyodor Dostoiévski, 1821 a 1881, e C.S. Lewis, 1998 a 1963, explora a natureza do mal sob perspectivas cristãs distintas. Dostoiévski, cuja obra monumental, Os Irmãos Karamazov e a penetrante Memórias do Subsolo, dissecam as profundezas da psique humana, e cuja experiência na Sibéria, como retratada em Memórias da Casa dos Mortos, construiu sua visão abandonando ideais socialistas utópicos para enxergar o mal como consequência do afastamento humano de Deus e da miséria interior, vê o mal como uma realidade aterradora e, por vezes, paradoxalmente desejada da liberdade humana. Liberdade esta que é a própria condição para uma narrativa humana autêntica e para a redenção. Lewis, teólogo anglicano e apologista, especialmente em obras como O Problema da Dor, 1940, e Cristianismo Puro e Simples, defende o conceito agostiniano de privatio boni, o mal como ausência ou corrupção do bem, possibilitada pelo abuso do livre-arbítrio, e argumenta que a lei moral universal aponta para um legislador e uma verdade objetiva. O diálogo é estruturado em 3 rodadas, com um moderador que instiga confronto direto e sintetiza os argumentos. A experiência pessoal posterior de Lewis com a dor, como expressa em A Anatomia de uma Dor, 1961, embora não seja o foco central de suas falas aqui, baseadas em suas obras apologéticas anteriores, adiciona uma camada de complexidade à sua jornada com o sofrimento, lembrando-nos que a compreensão intelectual não anula a vivência da angústia. É relevante notar que, décadas após a vida de ambos os debatedores, a Igreja Católica, através da Congregação para a Doutrina da Fé, abordaria temas correlatos na Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação, 1984, alertando contra reducionismos que subordinam a libertação espiritual do pecado a uma luta puramente terrena. Similarmente, estudos etnográficos e discursos teológicos contemporâneos, como o doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, Ipuan Garcia, ou escritor norte-americano chamado John MacArthur, continuam a explorar a libertação e o discernimento espiritual, ora como vinculação a Deus e distinção de influências, ora como adesão à verdade doutrinária contra o erro, temas que encontram paralelos e contrastes com as ideias aqui debatidas. Caros inscritos neste canal Filoflix, bem-vindos a mais um encontro intelectual singular, um simpósio transhistórico que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Convocamos hoje 2 das mais penetrantes mentes da tradição cristã dos séculos XIX e XX para um debate incisivo sobre uma das questões mais angustiantes e persistentes da condição humana, o problema do mal, em um mundo onde a própria noção de verdade objetiva é frequentemente desafiada. De um lado, temos o romancista e filósofo russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, 1821 a 1881, cuja obra monumental, como Os Irmãos Karamazov e Memórias do Subsolo, e sua própria jornada, marcada pela condenação à morte e pelos anos na Sibéria que o levaram a romper com o socialismo utópico, disseca as profundezas da psique, a vertigem da liberdade humana e a complexa tapeçaria da fé ortodoxa russa em um embate contínuo com o niilismo de sua era. Para ele, a liberdade, mesmo que caótica, é o eixo central da narrativa humana, sem a qual a redenção perde seu significado. Do outro, o acadêmico e apologista anglicano britânico Clive Staples Lewis, 1998 a 1963, que através de obras como O Problema da Dor, Cristianismo Puro e Simples e a satírica Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, defendeu a racionalidade da fé cristã com lógica arguta e imaginação vívida. Por que este debate? Porque a origem e a natureza do mal continuam a desafiar teólogos, filósofos e cada indivíduo que busca sentido em um mundo marcado pelo sofrimento. O que será debatido? Exploraremos as distintas concepções sobre 1. A origem fundamental do mal. Seria o mal uma consequência inerente à liberdade humana radical,
capaz de se rebelar ativamente contra Deus e a razão, chegando até afirmar o próprio sofrimento como expressão de vontade, como sugere Dostoiévski, que via a falência do ser humano e seu afastamento de Deus como a raiz da corrupção moral. Ou seria, como propõe Lewis, uma privatio boni, uma ausência ou corrupção do bem original, decorrente da queda e da deturpação do livre-arbítrio, exigindo um claro discernimento da verdade para ser compreendido. Segundo, o escândalo do sofrimento inocente. Como conciliar a dor imerecida, especialmente a das crianças, com a existência de um Deus bom e onipotente. Terceiro, o papel e a legitimidade da Igreja e das instituições religiosas diante da realidade do mal, e a questão de se a libertação cristã é primariamente espiritual ou se pode ser subsumida por lutas terrenas. Como este debate se desdobrará? Através de 3 rodadas de argumentação, cada pensador defenderá sua perspectiva, embasado em suas obras e vivências. Eu, como moderador, buscarei instigar um confronto direto e produtivo, culminando em uma síntese das posições. Esperamos, assim, não necessariamente resolver o insolúvel, mas iluminar as complexidades desta questão perene, contrastando a angústia existencial dostoiévskiana com a esperança racionalmente articulada de Lewis. Preparem-se para um mergulho nas profundezas do pensamento filosófico e teológico. Comecemos pela questão fundamental. O mal brota da liberdade humana ou é uma sombra projetada pela corrupção do bem? Senhor Lewis, por favor. O mal, em sua essência, não é uma coisa criada. Deus, sendo suma bondade, não poderia criar o mal. Antes, o mal é a privatio boni, a ausência ou corrupção do bem que Deus criou originalmente, assim como a escuridão é a ausência de luz, e não uma entidade em si mesma. A própria existência de uma lei da natureza humana, um padrão de certo e errado que todos reconhecemos internamente, mesmo que não o sigamos, sugere um bem objetivo e um legislador moral. Esta lei é um reflexo da verdade sobre a maneira como as coisas realmente são na esfera moral. A escolha humana, possibilitada pelo livre-arbítrio, é genuína, mas sua perversão, o desvio do bem original, é a origem do mal moral. A liberdade é a condição para o amor e a bondade genuínos, mas por sua natureza, também permite a possibilidade de sua rejeição. Uma liberdade autêntica não é uma busca por autonomia individualista absoluta, desgarrada de seu criador, mas uma capacidade de se vincular ao bem. Como meu personagem Fitafuso, um demônio experiente, certamente concordaria. É na exploração sutil dessa liberdade, na distorção do que é bom, que reside a verdadeira obra do mal. A onipotência divina não significa poder fazer o intrinsecamente impossível, como criar seres livres sem a possibilidade de errar, pois isso seria uma tolice, e tolice continua sendo tolice mesmo quando é falada sobre Deus. Quanto ao mal natural, como doenças e desastres, vejo-o como uma consequência da queda que afetou a ordem da própria criação, tornando-a um ambiente onde o sofrimento se tornou possível. A natureza em si, Sr. Dostoiévski, não é inerentemente cruel. Ela opera segundo leis fixas que, num mundo decaído, podem infelizmente resultar em dor. É antes um campo de batalha onde as consequências da liberdade corrompida se manifestam mais do que um agente malévolo em si. Senhor fala de ausência, de sombra, de uma lei moral que aponta para uma verdade objetiva. Mas permita-me retrucar. Essa concepção não faz justiça àquilo que ferve no subsolo da alma humana. Ali, o mal não é um mero vácuo, mas uma força ativa, por vezes uma escolha deliberada pela ignomínia, um prazer encontrado na própria dor de dentes, na consciência demasiado viva da própria degradação. Minha passagem pela Casa dos Mortos me ensinou mais sobre a raiz do mal do que todos os tratados socialistas.
Ali, vi que a desgraça não brota primariamente da opressão de uma classe por outra, mas da escuridão que reside no coração de cada homem, quando ele se afasta de Deus, de sua miséria e desgraça interior. Meu homem do subsolo, esse representante da geração que vive os seus dias derradeiros, não teme afirmar sua estúpida vontade, precisamente contra o 2 e 2 são 4, contra essa muralha de pedra da razão que ele considera uma insolência. E não é que ele não compreenda a razão, mas ele a rejeita quando ela cerceia sua liberdade. Como diria meu homem do subsolo, a razão é uma boa coisa, sem dúvida, mas a razão não é mais do que a razão, e só satisfaz as faculdades racionais do homem, enquanto a vontade abrange toda a vida. A liberdade, Senhor, quando desamparada de fé, não é uma ausência, mas um abismo onde o homem pode preferir o caos à harmonia, como Ivan Karamazov, que, diante do sofrimento das criancinhas, exclama: "Não quero a harmonia, por amor à humanidade não a quero." O mal, portanto, não é uma simples falha no bem. É, frequentemente, uma afirmação positiva da vontade, uma rebelião consciente. Não basta a carne para ser humano, é necessária a liberdade. E uma história interessante não pode estar já escrita, mesmo que essa liberdade nos leve ao precipício. Concordo que a escolha é terrivelmente real e suas consequências ativas. No entanto, a própria capacidade de se rebelar, como faz seu homem do subsolo ou seu Ivan, e o fato de todos nós reconhecermos uma regra de conduta leal, pressupõem um bem contra o qual se rebelar, uma ordem que está sendo pervertida. O grito de Ivan, por mais desesperado, é um testemunho da existência de uma justiça e de um sentido que ele sente terem sido ultrajados. A libertação do erro para a verdade é, de fato, o primeiro passo. Fitafuso instruiria seu aprendiz, Vermebili, a explorar justamente esse sentimento de injustiça, distorcendo-o para afastar a alma de Deus, em vez de levá-la a ele, pois sabe que o sofrimento é o megafone de Deus. São Paulo nos lembra que toda a criação geme em conjunto e está com dores de parto até agora. O mal moral, fruto do abuso do livre-arbítrio, e o mal natural que vemos são sintomas de um mundo decaído, corrompido, não sua essência primordial. E as crianças esmagadas por pedras, Lewis, isso é ausência ou o rosto da natureza, que o Senhor diz não ser cruel? E o general que, para seu divertimento, lança seu menino aos cães que o despedaçam diante dos olhos da mãe. Isso é uma mera ausência de bem, ou uma ação concreta, uma manifestação pavorosa do que a liberdade humana pode engendrar. O homem, Sr. Lewis, às vezes ama terrivelmente o sofrimento, ama-o até a paixão. É a sua vantagem das vantagens, poder desejar para si o prejuízo. O mal não é um parasita externo, mas um tumor que cresce na própria carne da liberdade, quando esta se afasta da fé. A liberdade, para muitos, não é um dom, é um peso insuportável e, por vezes, a fonte de um prazer perverso na própria degradação, na própria dor de dentes. A questão do sofrimento inocente é talvez o maior escândalo. Senhor Dostoiévski, como conciliar isso com a existência de um Deus bom? Você fala dos gemidos da criação, Lewis, mas como explicar o menino jogado aos cães por um general? Ou a menina de 5 anos, torturada por pais civilizados que a espancavam, a esfregavam com seus excrementos e a trancavam na latrina fria durante a noite, enquanto ela batia com seu pequeno punho no peito e implorava ao bom Deusinho por socorro. A harmonia universal não vale uma só lágrima dessas. Como meu Ivan proclama, se o preço da verdade e da harmonia eterna
É o sofrimento não vingado dessas criaturinhas. Então, devolvo meu bilhete de entrada. O sofrimento, para alguns, torna-se a própria causa da consciência. E que homem, com uma consciência hipertrofiada, pode se resignar a um palácio de cristal, onde não se pode mostrar a língua às escondidas? A própria intensidade de nossa revolta contra o sofrimento inocente, Sr. Dostoiévski, o nosso sentimento de que isso não deveria acontecer, é um testemunho da existência de uma lei moral, de um bem absoluto, de uma justiça perfeita da qual nos sentimos distantes. Só num universo onde o amor e a justiça são reais é que tal sofrimento se torna intolerável. A dor, como afirmo em minha obra, pode ser o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Mesmo um demônio como Fitafuso reconhece que o sofrimento pode levar uma alma a buscar o inimigo. Se não for bem explorado para gerar desespero ou ressentimento, o sofrimento não é bom em si, mas Deus, em sua onipotência, pode usá-lo para o bem, pois render a vontade que por tanto tempo reivindicamos como nossa é, em si mesmo, uma dor cruciante. Embora a razão nos aponte para um propósito divino mesmo no sofrimento, não nego a profundidade da angústia que ele inflige, uma escuridão que pode parecer, por vezes, insondável à experiência humana. A redenção não anula o sofrimento passado, mas o transfigura, dando-lhe um significado que transcende nossa compreensão temporal. Megafone de Deus. Para as mães siberianas cujos filhos foram levados, é o silêncio de Deus que devora a esperança. E mesmo que a dor seja um despertar, que dizer daquele prazer do desespero que meu homem do subsolo encontra na sua própria dor de dentes, nos seus gemidos maldosos, na consciência demasiado viva da própria degradação. Pois bem, grita ele, é justamente em todos esses atos conscientes e infames que consiste a volúpia. A liberdade do homem, Senhor, é tão vasta que chega a ponto de desejar o próprio prejuízo, a própria destruição, apenas para afirmar sua vontade contra todas as vantagens e harmonias impostas, contra o 2 e 2 são 4. Para muitos, esse salto da fé, ou essa liberdade, parece terminar apenas no abismo da dor sem sentido, ou pior, num deleite perverso com ela. E nesse aparente silêncio divino, diante do sofrimento que esmaga a lógica, que reside o supremo teste da fé, a resposta de Cristo ao grande inquisidor não foi um argumento, mas um beijo, um testemunho do amor que transcende e responde ao mal de uma forma que a dialética sozinha não pode alcançar. O abismo é real e a dor lancinante, a natureza humana decaída e, como digo em O Problema da Dor, nós somos uma espécie estragada, é capaz de perversões como as que descreve. Mas a fé não é a negação da dor, nem a glorificação de sua perversão, mas a afirmação de que Deus pode trazer o bem mesmo do maior dos males e curar a alma mais distorcida. A queda do homem introduziu uma desordem fundamental, e o sofrimento é uma consequência inevitável num mundo onde as vontades criadas podem se desviar do bem, como o apóstolo Paulo expressa em Romanos 7. Reconheço em nossa natureza decaída essa luta interna, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É precisamente nessa condição que a graça divina se torna não apenas desejável, mas essencial para a libertação que não podemos alcançar por nós mesmos. Sei, por experiência própria, quão esmagadora e, por vezes, aparentemente sem sentido, a dor pode ser. Uma escuridão onde a presença divina parece recuar. Contudo, é precisamente na aceitação desse mistério e na recusa em permitir que a dor destrua a fé no bem último, que reside a prova da nossa humanidade e da nossa esperança. A ressurreição não explica o mal, mas o derrota. Santo Agostinho, ao contemplar esse mistério, percebeu que Deus julgou melhor tirar o bem do mal
do que não permitir mal nenhum. O amor divino não é mera benevolência que busca apenas nosso contentamento imediato, mas um amor que busca nosso aperfeiçoamento, a libertação da escravidão radical do pecado, que é a fonte última de todas as outras escravidões. Fitafuso teme esse amor transformador, pois quer que suas vítimas permaneçam fixadas em prazeres efêmeros e na autossuficiência ilusória, longe de se tornarem os filhos de Deus que o inimigo deseja. Chegamos à igreja e à esperança última na ressurreição. Senhor Dostoiévski, qual o papel da igreja diante do mal e como a ressurreição responde a esse dilema? O meu grande inquisidor admite: a maioria dos homens não aguenta o fardo da liberdade que Cristo lhes trouxe, preferindo o pão e a autoridade. A igreja, por compaixão ou por sede de poder, pode tentar corrigir a obra de Cristo, tomando sobre si o fardo da liberdade alheia. Quando a igreja se torna um poder terreno, buscando preencher o vazio de Deus com suas próprias certezas, ela se torna tirana. A verdadeira redenção não está na história, nem nas instituições humanas. Como Ivan reflete, se não há imortalidade da alma, tudo é permitido. E o homem do subsolo, mesmo reconhecendo a beleza do palácio de cristal, da razão e da harmonia, reserva-se o direito de dar um pontapé em toda esta sensatez, unicamente a fim de que todos esses logaritmos vão para o diabo e para que possamos mais uma vez viver de acordo com a nossa estúpida vontade. A esperança, se existe, reside para além do tempo, na ressurreição que meu Alyosha e meu Starets Zosima anseiam. Mas mesmo Zosima reconhece que o amor ativo é um trabalho árduo, uma escola terrível, antes de ser uma alegria. Ele exorta: meus irmãos, não temais o pecado, amai o homem mesmo no pecado. É isto a imagem do amor divino, amor que não há maior na terra. Amai toda a criação no seu conjunto e nos seus elementos. Cada um de nós é culpado diante de todos e por tudo. Não sei como te explicar isto, mas sinto que é assim, e isto me atormenta. Como podíamos viver, irritar-nos, sem nada saber? Então, a fé que brota dessa liberdade, a fé que se manifesta no amor ativo e na responsabilidade, essa é a única resposta ao silêncio aparente de Deus. Pois não basta a carne para ser humano. É preciso a liberdade de crer, de amar, mesmo que isso implique em grande sofrimento. Aqueles que pregam um paraíso terreno por meio do materialismo e da negação da fé, como observei em meu diário, esses sim preparam indescritíveis trevas para a humanidade. A verdadeira igreja, a noiva de Cristo, não é um instrumento de tirania, mas um corpo de pecadores redimidos, que apontam para o amor divino. Seu propósito não é dominar consciências, mas libertá-las para o Sehnsucht, o anseio pelo eterno. A liberdade que Cristo nos oferece, como o apóstolo Paulo adverte em Gálatas, não deve ser usada para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Gálatas 5,13. É o discernimento guiado pelo Espírito que nos impede de transformar a liberdade em licenciosidade e a doutrina em dogma opressor. O inquisidor de seu poema, ao subverter a lei moral, aquele tal universalmente inscrito nos corações humanos. Romanos 2, 14, 15, e que é o padrão pelo qual distinguimos o bem do mal, torna-se um anticristo. Fitafuso, aliás, aconselharia seu aprendiz a explorar as divisões e as falhas humanas dentro da igreja para desacreditá-la, mas teme a igreja invisível, terrível como um exército com estandartes. A redenção não é apenas uma promessa futura, ela começa aqui e agora, na transformação das almas, no processo de se tornar novas criaturas em Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte e o mal não terão a palavra final,
e é o fundamento dessa lei natural. O céu não é um mero escape, mas a consumação da nossa verdadeira natureza e felicidade em Deus, a satisfação daquele desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer. A libertação que o Evangelho proclama é, antes de tudo, da escravidão radical do pecado, da qual outras formas de opressão terrena, em última análise, derivam. Pois, como ensina a fé, o discernimento para distinguir entre as influências espirituais e a verdadeira liberdade vem de uma correta vinculação com Deus, não de uma autonomia que se pretende absoluta. Você fala de lei natural e de uma liberdade que se conforma ao bem. Mas quando a Igreja, em nome dessa lei ou dessa verdade, impõe sua autoridade de forma a esmagar a consciência individual, não se torna ela o próprio grande inquisidor que descrevi? A liberdade que não ousa questionar, que teme o erro mais do que a petrificação da alma. Essa é a liberdade que o inquisidor oferece. O risco da fé é o risco da própria liberdade. Meu homem do subsolo diria que o 2 e 2 são 4 é o começo da morte, é insolência, e que, se realmente se encontrar um dia a fórmula de todas as nossas vontades e caprichos, então o homem cessará talvez de ter vontade, pois que lhe aproveitaria querer segundo uma tabela? A Igreja pode aspirar ao amor, mas o inquisidor revela a terrível tentação do poder. Sua crítica à razão, Sr. Lewis, não é a razão per se, mas a razão que se julga autossuficiente, que nega o mistério e a fé. Meu Starets Zóssima também valoriza a razão, mas uma razão iluminada pelo amor e pela humildade. A redenção, para mim, não é uma certeza lógica, mas uma aposta da fé, um grito lançado ao silêncio, esperando uma resposta. E essa aposta, Sr. Dostoiévski, só faz sentido se houver um bem absoluto a ser alcançado, uma verdade que ancore nossa esperança. A Igreja, como instituição humana, falha e tropeça. Fitafuso se deleita com as pequenas facções e a vaidade eclesiástica e encoraja o horror pela mesma coisa de sempre para minar a fé estável. Mas a lei natural, testemunho de Deus na criação, permanece. Como disse o ladrão arrependido, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. A fé não é apenas acreditar em doutrinas, mas a arte de se aferrar, apesar das mudanças de humor, àquilo que a razão já aceitou, resistindo às tentações sutis de desviar o olhar do inimigo, Deus, para o próprio estado de espírito. É a escolha de confiar no caráter de Deus, apesar das aparências, e a certeza de que a alegria final do céu superará incomensuravelmente qualquer sofrimento terreno. Sr. Lewis, se o mal é a ausência de Deus, como explicar sua manifestação tão ativa e pessoal na história? A crueldade deliberada que o Sr. Dostoiévski descreve com tanta pungência, inclusive o prazer que o homem do subsolo encontra na própria dor. E o Sr. Dostoiévski, se a liberdade é o campo onde o mal pode florescer tão terrivelmente, chegando ao ponto do seu homem do subsolo preferir o sofrimento e a própria destruição à razão e ao palácio de cristal. Como pode essa mesma liberdade ser o caminho para a redenção e a imagem de Deus no homem? O mal ativo é o resultado de escolhas livres de criaturas que se afastam do bem. Como a podridão que consome uma árvore, ele só pode operar porque existiu um bem original a ser corrompido. A liberdade, como argumentei, é a condição para o amor e, portanto, para a própria felicidade que Deus deseja para nós. Mas uma liberdade que não pudesse escolher o mal não seria liberdade. As táticas do mal consistem em explorar essa liberdade, incentivando o egoísmo, fazer com que ele fixe a atenção nesse fluxo de experiências sensoriais imediatas, a distração das verdades eternas e a fixação no mundano
e no efêmero, e é através do arrependimento, que é uma obra da graça divina em nós, e de uma contínua abertura a essa graça, que a liberdade pode ser redirecionada para Deus e o discernimento para resistir ao mal fortalecido. O mal não é apenas um tumor a ser removido. É uma possibilidade inerente à própria liberdade que nos constitui. O campo de batalha, onde, como diz Melmítia, o diabo luta com Deus, e o campo de batalha é o coração dos homens. E o homem do subsolo, com sua consciência hipertrofiada, essa doença terrivelmente lúcida, encontra uma espécie de volúpia em sua própria degradação, em seus gemidos maldosos, precisamente porque é uma afirmação de sua vontade contra todas as leis da natureza e da razão, contra o muro de pedra das impossibilidades. A redenção é, de fato, uma promessa, não uma certeza lógica. Mas é na aceitação dessa liberdade que pode levar ao ideal da Madonna ou ao abismo de Sodoma, e na resposta de amor ativo e compassivo ao sofrimento alheio, o amor que Zósima personifica e Alyosha busca viver, que o homem pode, talvez como Alyosha, beijar a terra e chorar de alegria, vislumbrando a face de Deus. Pois, se a liberdade é o que nos permite pecar, é também ela que nos permite amar e escolher a Deus, tornando a narrativa da redenção uma história verdadeiramente humana, não um destino pré-escrito. O sofrimento, nessa jornada, pode ser o crisol onde, como diria um Silouan, aprendemos a chorar por todos, e assim, paradoxalmente, encontramos um caminho para a expiação e a comunhão. A beleza é terrível, pois nela se encontram todas as contradições. Chegamos ao fim deste profundo intercâmbio. Para Fyodor Dostoiévski, o mal manifesta-se como uma força ativa, uma escolha trágica, emanada da liberdade humana. Liberdade esta que, em sua radicalidade, pode abraçar o sofrimento e a autoafirmação contra qualquer ordem racional imposta, como tão vividamente nos mostra seu homem do subsolo, que proclama: o homem, seja ele quem for, sempre e em toda parte, gostou de agir a seu bel prazer, e nunca segundo lhe ordenam a razão e o interesse. Memórias do Subsolo, parte 1, capítulo 7. O sofrimento dos inocentes, um tema lancinante em sua obra, clama por uma justiça que transcende este mundo, tornando a fé na ressurreição não um consolo fácil, mas uma necessidade vital para que tudo não seja permitido. Nele, o silêncio divino não é o fim, mas o espaço para um amor e uma fé que se afirmam para além da lógica. Um amor que se manifesta no beijo silencioso de Cristo ao inquisidor. Um ato de compaixão transformadora que, curiosamente, ecoa a própria natureza do amor, que, na visão de Lewis, Fitafuso tanto teme e tenta corromper. Por outro lado, para C.S. Lewis, o mal é compreendido como uma corrupção do bem inerente à criação divina, uma sombra que, paradoxalmente, só existe pela luz que a projeta. A dor, por mais pungente que seja, pode ser um instrumento nas mãos de um Deus amoroso, que visa nossa redenção e aperfeiçoamento, pois, como ele mesmo coloca, render a vontade que por tanto tempo reivindicamos como nossa é, em si mesmo, uma dor cruciante. E é através da fé, essa confiança perseverante em Deus, mesmo diante das dificuldades e das insidiosas tentações que buscam nos desviar, que a boa infecção da vida divina pode nos transformar em novas criaturas. A esperança para Lewis reside firmemente na natureza de Deus e na consumação de suas promessas em Cristo, reafirmando que a libertação do pecado é o alicerce para qualquer outra libertação, seja ela cultural, econômica ou social. Pois a verdadeira liberdade se encontra na vinculação a Deus e no discernimento que Ele concede. Ambos os pensadores, contudo, partindo de suas ricas e distintas tradições e experiências, e embora vejam o sofrimento como um caminho paradoxal para a transcendência,
seja pela transformação divina, seja pela compaixão humana, convergem ao apontar para um mistério que desafia a plena compreensão da razão humana. A questão do mal, com suas múltiplas faces, seja como ausência, seja como rebelião ativa ou deleite paradoxal, permanece, convidando-nos não a uma resolução simplista, mas a uma busca contínua por sentido, fé e amor ativo em um mundo indelevelmente marcado pela dor. Um convite final, talvez, para seguirmos o conselho do Starets Zosima: amar toda a criação de Deus, o conjunto e cada grão de areia nela, e assim chegará a amar o mundo inteiro com um amor todo abrangente e universal. Fim do debate. Se gostou deste conteúdo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum debate.